tua face, eu quero me humilhar diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é o autor da vida e consumador da minha fé. Espírito Santo, eu te peço tão encarecidamente, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, dá-nos o discernimento de espíritos, dá-nos a palavra de conhecimento, a palavra da sabedoria, a palavra da verdade, a palavra da revelação, a palavra, Senhor, da cura, a palavra da mudança. Vem nos reativando no espírito, vem nos renovando, vem nos enchendo da presença, vem nos tocando com a glória do Senhor, com a graça do Senhor. Vai colocando por terra todo impedimento, coloca por terra toda a palavra contrária, oração contrária, jejum contrário, sentimento contrário, vai desfazendo jugos espirituais da maldade, vai desfazendo palavras de maldição, sentenças, coloca por terra todo impedimento espiritual, toda barreira espiritual. Eu estou te pedindo pelo novo de novo, pelo renovo do Espírito do Senhor. Aviva a tua obra neste lugar, aviva a tua obra através dessa live, que o peso da tua glória seja estabelecido sobre este lugar, que a unção do teu Espírito seja poderosa neste lugar, que o poder do teu Espírito venha sobre nós. Coloca por terra todo gigante no dia de hoje, coloca por terra toda a fúria dos malignos, dos imundos e dos perversos. Aramaiko de plevestek nikiore barabarabarabarabai. Pai, eu te peço agora a cobertura do sangue, libera os anjos necessários para o dia de hoje, anjos de guerra, anjos de revelação, anjos de cura, anjos de libertação, anjos de poder no dia de hoje. Eu estou te pedindo, Espírito da verdade, movimenta o mundo espiritual, Lapravasuramandakadarabadaia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, vai compartilhando aí, por favor, dispara aí. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 47. Livro do profeta Daniel, tá? Capítulo de número 2, versículo de número 30 e 31. Capítulo 2, a partir do versículo de número 31. Livro do profeta Daniel, profeta Daniel, capítulo 31, versículo de número 47. Eu quero fazer uma leitura responsiva, uma leitura extensa. Enquanto você está entrando aí, compartilhando, live de hoje muito importante para você entender o que está por vir. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 31 a 47, diz assim: O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme, de pé bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro, e o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze. Olha só, as pernas eram de ferro e os pés, metade de ferro e metade de barro. E os pés, metade de ferro e metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha sem que ninguém a tivesse empurrado, e a pedra caiu em cima dos pés da estátua e a despedaçou. Esse texto aqui é extraordinário. Tem um aqui que está mudando, mas tudo bem. Esse texto é extraordinário por quê? Porque esse texto que a gente acabou de ler, ele vai tratar de um dos assuntos mais extraordinários que existem. Pastor, que assunto que é extraordinário que existe? É um assunto que é sobre o transhumanismo, tá? Transhumanismo. E quando a gente fala de transhumanismo, o que é o transhumanismo? O que é o trans? Pastor, é transexual? Não, embora o termo trans está ligado sim. Olha só, o transexual é aquele que faz uma mudança na sua origem sexual. Agora, o transhumanismo é aquele que faz uma mudança na sua origem fisiológica, biológica, genética. É aquela pessoa que ela passa por uma mudança fisiológica, biológica e genética. Ou seja, a pessoa muda a sua condição. Ela aprimora ou transforma a sua condição humana, tá? Ou seja, existe aí uma alteração, uma mudança na condição humana. Alguns falam que é um aprimoramento na realidade da condição humana. Isso está acontecendo o tempo todo.
o tempo todo. Essa é a grande verdade. Eles estão trabalhando para aprimorar, inclusive, a condição humana, mas isso está ligado a esse termo que a gente chama de transhumanismo. Então, o que eles estão fazendo? Usando a tecnologia para aprimorar e transformar a condição humana. Agora, vamos falar um pouquinho de tecnologia, rapidamente. Porque eles estão usando tecnologia para isso. E o que é a tecnologia? A tecnologia eu chamo de... Olha só, a tecnologia eu chamo de cavalo de Troia. Quem já assistiu o filme de Troia, do cavalo de Troia? Quem lembra do filme? Quem lembra da expressão cavalinho de Troia? Você lembra? Você que está aqui no YouTube e no Instagram? Cavalo de Troia. Você lembra dessa expressão, desse termo? Troia, cavalo de Troia. Quem lembra o que é o cavalo de Troia? Porque eu falo que, escute isso, eu estou dizendo para você que a tecnologia, ela é um cavalo de Troia para a nossa geração. E o que é um cavalo de Troia? Escute isso, o cavalo de Troia, ele é um presente disfarçado. Então tem muitas pessoas que não se apercebem, mas elas estão usando determinadas tecnologias e que na realidade é um cavalinho de Troia, é um presente disfarçado que lá na frente vai na realidade, se voltar contra você. Então a tecnologia é um cavalo de Troia que vai se voltar contra a humanidade lá na frente. A gente precisa entender esse negócio. Pastor, a gente usa a tecnologia? Usamos tecnologia. Estamos ligados, infelizmente, nos dias de hoje à tecnologia. Eles nos sistematizaram tecnologicamente, mas a tecnologia é um cavalo de Troia. É um cavalo de Troia. E esse cavalinho de Troia, ele vai gerar problemas terríveis. Tá? Então o que é a tecnologia? É um cavalo de Troia, é um presente disfarçado para a humanidade. No momento é bom, mas depois vai fazer mal. No momento é tudo lindo e maravilhoso, mas depois faz o mal. Então a tecnologia ela está ligada a um presente disfarçado. E é interessante, eu sempre falo que as tecnologias, muitas delas estão ligadas aos anjos caídos. Tem muita... talvez eu vou falar essas coisas, tem gente que fala assim, pastor é doido. Não, eu sei do que eu estou falando. Mas tem muita, a gente chama de tecnomancia, mas existem, ou tecno-angelical. Existem tecnologia ligada aos seres caídos. São eles que ensinaram determinadas tecnologias para a humanidade. Queridos, você acha que tantas tecnologias, inclusive de armas de guerra, militares no caso, elas são usadas de qualquer forma? Foi uma invenção humana? Não, são seres caídos que trouxeram isso para a humanidade. E isso vai trazer agravantes. Isso vai trazer agravantes, tá? E não são agravantes quaisquer. Não são agravantes quaisquer. Então, o que é a tecnologia? Um presente disfarçado. A tecnologia, a maioria delas foi criada por seres caídos e passado para a humanidade. E a tecnologia, eu sempre digo isso, ela está ligada à árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguém vai dizer, por que a tecnologia está ligada à árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque a tecnologia, ela faz o bem, mas ela também faz o mal. Você pega um celular, por exemplo... Ele não faz bem? Poxa vida, é um meio de comunicação, sim ou não? É um meio de conexão, sim ou não? E é maravilhoso, não é verdade? Só que tem um detalhe, faz o bem, mas também faz o mal. Hoje tem pessoas com um problema grave que toca na vida delas. Hoje tem um problema chamado nomofobia. O que é a nomofobia? Pessoas que têm um uso excessivo de celular e que chega a gerar uma depressão tecnológica. Entende isso? Então tem muitas pessoas hoje com problemas. Por exemplo aqui, vamos lá, quem aqui conseguiria ficar sem celular uma semana? Digita aí. Vamos lá, vamos interagir. Quem aqui conseguiria ficar sem celular durante uma semana? Você conseguiria ficar sem celular durante uma semana? Ficar uma semana sem celular? Quem conseguiria ficar? Vamos lá, compartilha aí, dispara na internet, convida o pessoal, estamos ao vivo pela plataforma, ao vivo. Quem aqui conseguiria ficar sem internet durante uma semana?
Você conseguiria ficar? Sim, já fiquei. Muito difícil. Simone, olha aí, ó, consigo sem problema. Clarice, conseguiria ficar sem celular, sem ligar, sem receber o WhatsApp, sem nada? Ruane, consigo. Ana Carolina, sim. Michele, Tá, a minha pergunta, você já ficou? Você já ficou sem celular? Ó, Ednilda, consigo. Ana Carolina, consigo. Geni Carla, consigo. Fiquei 5 meses. Top, hein? Hoje, o que a tecnologia está fazendo? Ela está gerando nomofobia, ela está causando nas pessoas depressão tecnológica, tá? Então, as pessoas estão usando a tecnologia e faz que tem, né, a portabilidade do bem, mas também tem a portabilidade do mal. Faz bem, mas também faz mal. Já fiquei deu nervoso, é verdade, tá? Muitas vezes a pessoa fica, ela fica, querido,